Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no canal. A ideia desse vídeo aqui hoje, como vocês viram aí no título, é a gente analisar algumas notícias que nós tivemos aí na semana passada, alguns eventos que por sinal foram bem importantes e como que isso se traduz para a sua carteira de investimentos. Então aqui a ideia não é só fazer algum noticiário ou algo do tipo, trazer informações, porque isso vocês já têm aí de fácil acesso. A ideia é pegar essas informações e traduzir para que você consiga aplicar na sua carteira. Então, já de antemão, caso você queira aí saber como que essas informações podem impactar na sua carteira, já se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho e compartilhe com seus amigos para que a gente consiga criar aí uma rede que entenda de fato o mercado, que seja algo prático e que deixe de ser um bicho de sete cabeças aí para que todo mundo consiga entender como que a economia, no final das contas, ela funciona, como que isso impacta aí o seu bolso, beleza? Então vamos lá. O primeiro ponto é o seguinte: todo mundo viu aí que a gente teve basicamente a derrota do Lula no Senado, né? Basicamente ele fez uma indicação para a cadeira do Supremo, que era do Jorge Messias, e acabou sendo barrado. Basicamente o Lula ele teve 34 votos favoráveis e ele precisava de 41 para poder passar para o Jorge Messias ocupar a cadeira no Supremo. Então, um ponto importante aqui é o seguinte: a gente não viu uma derrota como essa há mais de um século. Então foi algo bem relevante. Isso traz alguns sinais aqui para gente, tá? Como que o mercado está enxergando isso? Basicamente ele pensa, poxa, será que o governo ele tem autonomia? Ele ainda está conseguindo levar adiante as suas articulações políticas? Será que ele está conseguindo negociar com o Senado, com o Congresso? Inclusive o governo teve até uma derrota no Congresso também relacionada ao PL da dosimetria, e isso trouxe essas percepções. Poxa, será que o governo está perdendo a linha aqui? Será que o governo não está conseguindo passar algumas medidas? E a pergunta que o mercado deve fazer, que os investidores devem fazer é: o que isso tem a ver com os juros no Brasil, com a taxa Selic, se ela vai ou não cair, como que isso impacta o dólar, como isso impacta a inflação. Então tudo isso reflete, querendo ou não, na sua carteira. E muito provavelmente você nem saiba disso ou sabe disso, mas não sabe como isso acontece ou por que isso acontece. E a ideia é a gente poder traduzir tudo isso. Então, como eu comentei, tá? A ideia ela não é ficar aqui fazendo fofoca política ou então levando para um lado, eu gosto do Lula, não gosto do Lula. Não. A ideia aqui é a gente ser bem objetivo, pegar apenas o raciocínio, ou seja, pega um fato, olha, isso aconteceu. O que isso pode representar na minha carteira? É basicamente isso, tá? E é isso que eu acredito que todo mundo deveria fazer para tomar melhores decisões sem nenhum viés político, nem nada disso. Eu, inclusive, já vi muita gente deixando de ganhar dinheiro no mercado financeiro por causa de político, cara. E esse é um problema comum. Muita gente trata a política como se fosse um clássico de uma partida de futebol, como se fosse um Fla-Flu ou um Galo e Cruzeiro, enfim. Inclusive, Galo e Cruzeiro aí vem mantendo as raízes do futebol aí bem ativas para quem gosta de acompanhar. Então, muita gente olha para essas notícias e pensa: o governo perdeu, o governo ganhou, o Congresso perdeu, o Congresso ganhou. Não, nada disso, cara. Não deve ser esse o raciocínio. O mercado ele quer entender se o governo está tendo autonomia ou não e se ele tem principalmente a capacidade de conduzir a economia. Então, a derrota do Lula ela traz para a gente essa percepção. O governo está tendo dificuldade? Pode ser que sim. Então, quando o governo ele fica mais enfraquecido, ele pode ter ali algumas dificuldades para aprovar algumas medidas que sejam impopulares, como, por exemplo, cortar gasto, fazer um controle fiscal, reformas, enfim, basicamente ir na contramão do populismo. Só que a gente está em 2026, que é basicamente o ano eleitoral. Então, nesse ano, geralmente, a tendência é que o governo ele adote o lado contrário. Então, ao invés de cortar gastos, fazer novas reformas, ele vai basicamente estimular o consumo, ele vai ampliar os programas sociais, vai tentar ali fazer de alguma forma alguma redução inflacionária no curto prazo para as famílias. Basicamente é o populismo que a gente já conhece. E por mais que socialmente falando isso faça sentido, o mercado ele acaba se perguntando: quem vai pagar essa conta? E essa pergunta leva a gente para o problema doméstico, para o nosso problema principal aqui no Brasil, que é o fiscal. Basicamente, quando a gente fala fiscal e tudo mais, isso pode parecer um pouco complexo, mas não é, tá? Em resumo, de forma bem simples, é a conta do governo.
Então você pode pensar aí como se fosse sua própria vida pessoal, suas finanças pessoais. Concorda comigo que se você ganha 5.000 e você gasta 6, você basicamente vai ficar devendo, vai fechar o mês ali no vermelho? Na economia, no mercado, a gente diz que basicamente você está deficitário, você é um agente deficitário. Por quê? Você gasta mais do que arrecada. E o contrário também é verdadeiro. Se você ganha 5.000 e gasta 4, você passa a ser um agente superavitário. Você tem dinheiro no caixa. Você consegue pegar esse dinheiro e investir em outros lugares. Basicamente, com o governo funciona da mesma forma. Então, quando a gente fala que o problema do Brasil é o fiscal, poxa, se é um problema, então o governo está gastando mais do que ele arrecada. Exato, esse é o principal problema. E quando isso acontece, o governo ele precisa se financiar. E como que ele se financia? Basicamente emitindo dívida. E essa dívida que ele emite é quando você entra ou no site do banco, na corretora, no seu aplicativo ou na plataforma do Tesouro Direto e vai ali comprar o Tesouro Selic, Tesouro Pré-fixado, IPCA, o Renda Mais, enfim, todos esses produtos, esses títulos, basicamente é você emprestando dinheiro para o governo para ele quitar suas dívidas. Basicamente é isso. É como se você fosse o banco do governo. Só que o mercado não empresta isso de graça. Ele exige um prêmio, ele exige uns juros. Basicamente, a gente tem aqui um título pré-fixado pagando 13 ou 14%. Então, basicamente, isso é o que o mercado quer receber para emprestar dinheiro para o governo. E aqui eu vou entrar num conceito com vocês que geralmente é tratado de forma bem técnica no mercado e basicamente no economês fica muito difícil e eu vou tentar traduzir isso para vocês, tá? E deixa o seu comentário aqui para eu entender se essa explicação fez sentido ou não, se vocês conseguiram entender, para que a gente consiga de fato evoluir dentro do mercado financeiro e você consiga saber onde investir, o que você faz com essas informações, o que é curva de juros, que é o que eu vou explicar aqui agora. E basicamente essa parte do governo se financiar não fica preso só em Brasília. Isso reflete na curva de juros, aparece lá no Tesouro Direto, aparece no custo das empresas e aparece nos ativos e principalmente aparece na sua rentabilidade da carteira. Então, basicamente, essa emissão de dívida do governo reflete em todo o mercado financeiro, que basicamente impacta a curva de juros. A curva de juros geralmente é um conceito mais técnico que o mercado acaba tratando de uma forma bem mais complexa. Então a ideia aqui é traduzir isso aqui para que vocês entendam o que é curva de juros de uma forma bem simples. Não vou trazer nenhum conceito muito técnico aqui para que vocês consigam entender como que funciona. Vamos aqui para a tela do computador que eu vou mostrar para vocês. Aqui eu estou no site do Tesouro Direto. Basicamente a gente tem aqui as taxas do Tesouro Pré-fixado, do IPCA+, do Renda Mais. Eu vou focar aqui somente no Tesouro Pré-fixado 2029 para mostrar para vocês que o conceito ele é bem simples, tá? Basicamente, curva de juros, se você digitar curva de juros no Google e Invest e entrar nessa plataforma aqui, basicamente você vai encontrar essa curva de juros. O que é curva de juros? É a expectativa que o mercado tem com relação à Selic. Ou seja, o mercado acha que daqui a 2 anos, 3 anos, a Selic vai estar em X%. É isso que é curva de juros. Simples assim. Então, se a gente pegar aqui 2029, a gente está falando de 3 anos. Se a gente vier na curva de juros e pegar 3 anos, o que o mercado espera da taxa Selic? O que ele acha que vai ser a taxa Selic no futuro, daqui a 3 anos? O mercado acredita que a taxa vai ficar na casa dos 13,8%. E eu gosto bastante do site aqui da Investing, dessa informação de curva de juros, porque ele mostra o hoje, um mês atrás e um ano atrás. Então aqui a gente consegue analisar como era o comportamento do mercado há um ano e há um mês também. Então hoje é 13,8. Se a gente vier no site do Tesouro, você vai ver que o Tesouro pré-fixado 2029 é 13,75. Bem próximo com o que o mercado acredita que de fato vai ser a taxa Selic. Então é isso. Então, um ponto muito importante aqui, tá? Se você está olhando para LCI, LCA, algum outro tipo de produto, CDB, enfim, Tesouro, e acha que a taxa de juros que você está recebendo ali, ela está muito baixa, cara, muito provavelmente não, porque ela está em linha com o que o mercado já está esperando. Então, por isso que é bom ter cuidado até mesmo com o Tesouro,
Porque existe a hora certa de você comprar um Tesouro Selic, existe a hora certa de você comprar um tesouro pré-fixado ou até mesmo um IPCA+. Só que assim, muita gente às vezes não sabe disso. Quando vai ali resgatar, vai ver que o dinheiro que a pessoa vai receber no final vai ser muito menor. Então é importante você ter noção disso daqui, tá? E o contrário também é verdadeiro aqui. Se a gente pegar para 2032, a taxa Selic, basicamente a expectativa é que a Selic esteja pagando 13,91%. Ou seja, 2032 a gente está falando aqui de 6 anos. Então, se a gente pegar na curva de juros, o Brasil há 5 anos, poxa, 13,9, e aqui a gente não tem o vértice de 6 anos, mas dá para a gente trabalhar com essa expectativa aqui, com essa média, tá? 13,90, 13,91 para 6 anos. Então, basicamente é isso. Isso é curva de juros. Então, tudo isso impacta, cara. A curva de juros ela tem um impacto muito grande na sua carteira, tanto para renda fixa, quanto para renda variável, tanto para o dólar também. Isso acaba impactando bastante a percepção que os estrangeiros têm com relação ao Brasil. Eles olham muito isso, eles olham muito para a curva de juros também. E um fator que vem afetando muito a nossa curva de juros, que querendo ou não é a percepção de risco a nível Brasil, é o petróleo. E esse eu acredito que seja um dos pontos mais importantes aqui desse vídeo. Por quê? O Estreito de Hormuz, provavelmente você também já deve estar careca de saber, que é onde passa a maioria do petróleo mundial. Então, quando a gente pega as notícias, a gente olha, o Irã fechou o Estreito de Hormuz, abriu, fechou, abriu. Basicamente, o que o mercado percebe? Opa, tem um risco aí. De fato, tem um baita risco, né? A gente está vendo uma guerra rolando nesse exato momento. Então, o mercado pensa o seguinte, poxa, se tem menos petróleo circulando no mercado, eu vou jogar esse preço um pouco mais para cima. Por quê? Porque vai ter uma oferta menor. Oferta e demanda, simples assim. Se você tem uma oferta menor e uma demanda maior, basicamente, eu quero petróleo. Tem muitas pessoas que querem petróleo, mas eu tenho uma pouca quantidade, o preço vai subir e paga quem tem dinheiro para pagar. Basicamente é isso. Só que o investidor iniciante, geralmente ele pensa o seguinte, cara, o que o petróleo tem a ver com isso? Eu não compro petróleo. Muitas pessoas erram aí nesse pensamento, porque o petróleo, querendo ou não, ele está ligado a basicamente tudo. Transporte, frete. Então, quando a gente fala na questão logística, o petróleo tem um peso gigantesco nisso, que acaba impactando também as empresas de logística, impacta os fundos imobiliários de tijolo, mas da classe de logística, impacta muito nesse tipo de segmento. Não só isso, tá? Então, plástico, alimentos, quando a gente olha para a inflação, o petróleo impacta bastante também. Então, em resumo, é um efeito cascata. Tá? Basicamente é o seguinte: o petróleo sobe, o combustível sobe, o frete sobe, o alimento sobe, a inflação fica pressionada com relação a isso, os juros ficam mais altos, as empresas sofrem por causa desses juros mais altos e os ativos são reprecificados. E as coisas, né, tendem a ficar mais caras ou mais baratas. Quando eu falo as coisas, seriam os ativos, tá? Dentro do mercado financeiro. Então, o risco ele não é somente do petróleo, senão que é um efeito cadeia. Isso impacta de forma generalizada o mundo como um todo e por isso que a gente vê aí a gasolina ficando mais cara, os alimentos ficando mais caros também e os seus ativos de renda fixa sendo desvalorizados, por exemplo. E aqui entra um ponto importante, tá? Que é a inflação. O Boletim Focus, basicamente ele sai ali toda segunda-feira, às 9, 10 horas da manhã, você já consegue ter acesso no site do Banco Central. Ele voltou a piorar a visão, a perspectiva de inflação para o final de 2026. Basicamente é a quarta semana seguida que o Banco Central vem aumentando ali a inflação projetada para o final do ano. Hoje a gente está falando que a expectativa da inflação para o final do ano é de 4,89%. E a Selic, ao invés de fechar o ano com 12,5%, foi para 13%. Então o Banco Central está com muito medo, principalmente do cenário externo, que querendo ou não o petróleo, como eu mencionei, nesse efeito cadeia, impacte os nossos juros e a nossa inflação e, consequentemente, o governo, o Banco Central, na verdade, né, ele precisa segurar um pouco mais a taxa Selic. Então, basicamente, vamos simplificar aqui. A inflação ela é a perda do poder de compra. E isso, basicamente, é quando o dinheiro compra menos. Mas o problema para o mercado não é a inflação hoje. Mas o problema é a expectativa dessa inflação. Porque as empresas, o governo, enfim, todo mundo, os consumidores,
eles começam a acreditar que a inflação ela vai ficar um pouco mais alta e todo mundo começa a se proteger. Então as empresas elas reajustam o preço, os trabalhadores eles pedem reajuste nas empresas também, reajuste salarial. Os investidores eles exigem um juros um pouco maior e o Banco Central basicamente ele tem menos espaço para poder cortar a Selic. Então quando o Focus ele piora a inflação, basicamente é uma mensagem. Ele diz o que para a gente? Olha, a inflação ela está ficando mais resistente do que o esperado. Então vamos começar a reprecificar algumas coisas. E fazendo uma conexão direta com o nosso juros, com a taxa Selic, basicamente o mercado ele passou a exigir um prêmio maior para emprestar dinheiro aqui para as empresas por mais tempo. E isso tem um impacto direto nos ativos, por exemplo, pré-fixados que eu acabei de mostrar para vocês aqui na curva de juros. Então, um exemplo muito simples. Se hoje você comprou um título que estava ali a 13%, mas o mercado ele passa a reprecificar esse ativo de 13% para 14%, basicamente você perde dinheiro aqui. Então, de forma muito simples, se eu hoje tenho um título de 13 e amanhã o mercado passa a ter título de 14, ninguém vai querer comprar meu título de 13%. Todo mundo vai querer comprar o de 14. Então, eu não vou conseguir vender pelo preço que eu gostaria de vender. Não vou conseguir vender ele mais caro. Em resumo, isso seria marcação a mercado. Então, de forma bem simples aqui também. Tá? O contrário também é verdadeiro. Se hoje eu tenho um título de 13 e amanhã a gente passa a ter títulos de 12%, todo mundo vai querer meu título. Eu vou ter um ouro na minha mão. Então eu vou conseguir vender um pouco mais caro. Em resumo, basicamente seria isso. Então aqui agora, o que eu fiz foi, poxa, dar um resumão aqui para vocês do que aconteceu na última semana, o que esses dados econômicos eles têm a ver com a sua carteira. E agora eu vou passar aqui para quais ativos podem ser afetados, para depois a gente pensar aqui em alguns cenários. E a ideia aqui também é usar um pouco da inteligência artificial e mostrar como que a gente pode usar ela aqui para poder tirar o que é ruído, tirar o que é informação que não faça sentido. Então a gente vai analisar isso de forma mais prática. E agora que a gente conectou fiscal, política, petróleo, juros, inflação, vem a pergunta: quais são esses investimentos impactados por esse tipo de movimento, por esses eventos que a gente viu na semana passada? Então, só um ponto aqui antes de passar para isso, tá? Isso aqui não é uma recomendação de compra ou venda, é só um raciocínio. Basicamente, leitura de risco. Porque aqui ninguém está tentando adivinhar o futuro ou o que vai acontecer. A ideia é saber para onde o mercado está indo e para onde a sua carteira pode estar se dirigindo. E o principal, qual é o ponto mais sensível da sua carteira? O primeiro é a renda fixa de longo prazo. Não vou explicar de novo porque eu já falei aqui sobre a marcação a mercado. Os títulos pré-fixados mais longos, como por exemplo 2032, enfim, daí para frente, eles são impactados pela marcação a mercado. Basicamente é aquilo que eu comentei de você comprar um título a 13 e amanhã ele está a 14 ou vice-versa. E isso não quer dizer que um título pré-fixado seja ruim, senão que a gente precisa ter atenção no prazo. Quanto maior é o prazo, mais volátil ele é, mais é o risco, mais ele passa por esse sobe e desce. Porque a sensibilidade dele com essa abertura da curva de juros é bem maior. Posso ter falado um pouco grego aqui? Posso. Basicamente, o que é abertura de juros? É a expectativa de juros subir. É a gente sair de uma Selic de 12,5% para 13%, como mostrou no Boletim Focus. Isso é a abertura da curva de juros. E o segundo ponto são os títulos atrelados ao IPCA, o famoso IPCA mais alguma coisa. Aqui tem um detalhe importante, tá? Basicamente a inflação ela é calculada pelo IPCA e aqui tem um detalhe muito importante. Esses títulos basicamente eles servem para poder te proteger da inflação, mas eles podem oscilar muito durante o caminho. E isso por quê? Porque esses títulos, querendo ou não, eles estão atrelados também ao juro real. O juro real basicamente é você pegar a taxa Selic e tirar a inflação e aí você tem o ganho real, é o quanto o seu dinheiro está rendendo acima da inflação. Então se o mercado passa a exigir juros maiores, basicamente o IPCA ele tende a cair. Então no final o investidor ele está certo em comprar um título IPCA visando corrigir o capital e proteger o capital da inflação, mas ainda assim ele pode ver esse título oscilar no curto prazo e é muito normal. Então por isso que nesse cenário
o IPCA+, ele pode fazer sentido em termos de proteção, mas o prazo ele influencia e muda muito o risco que você está correndo. Terceiro ponto são os títulos pós-fixados. Os pós-fixados eles são bem simples de entender, tá? Basicamente eles vão seguir ali as movimentações da taxa Selic. Selic subiu, o rendimento dos pós-fixados sobem também. Caiu, também é verdade, ele vai cair. Então, basicamente, eles não são nenhum título emocionante, tá? Basicamente é previsível. Ah, se a Selic vai cair, então eu sei que o meu pós-fixado vai cair também. Mas nesses cenários de incerteza que a gente está vivendo, eles trazem alguns pontos bem importantes que, na maioria das vezes, eles são ignorados. Primeiro, eles trazem liquidez para a sua carteira e trazem mais previsibilidade. Tá? Principalmente ali devido até mesmo a um carrego elevado. Basicamente o carrego é o tanto que você vai receber de juros pelo tempo que você fica com esse investimento na carteira. Então, com esse cenário de Selic ainda alta, o Banco Central projetando uma Selic de 12,5% agora para 13%, talvez faça sentido você ter um pouco ali de caixa, ou seja, de liquidez na sua carteira, para que você possa aproveitar outras oportunidades mais para frente, para você basicamente ter ali um porto seguro. Um exemplo muito simples disso é a própria empresa do Warren Buffett, né, a Berkshire Hathaway. Eles têm muito caixa hoje, eles não estão ali fazendo nenhuma aplicação hoje, eles não estão aportando em nenhum tipo de empresa, porque basicamente a notícia que saiu recentemente é que eles não estão gostando desses movimentos especulativos que o mercado vem fazendo. Então, a ideia do pós-fixado é você ter um pouco mais de segurança até você ter clareza de onde a economia está indo para você tomar uma decisão. Mas claro, se você demorar muito, o mercado ele vai reprecificar os ativos e você pode perder alguma oportunidade. Mas lembrando, a ideia aqui não é comprar na hora certa, vender na hora certa, não é na hora, mas sim no momento. Identificar para onde a economia está indo e tomar uma decisão com relação a isso. Por mais que, se a gente tem uma perspectiva de queda de juros, poxa, eu não vou ficar olhando ali no momento exato em que eu preciso comprar um outro título que vai me beneficiar com relação a essa queda de juros. Não, se eu estou identificando que a Selic vai cair, poxa, eu já posso comprar algum título aqui pensando nesse movimento. Quarto ponto, os fundos imobiliários. Exatamente aquilo que eu trouxe para vocês um pouco antes aqui no vídeo. Os fundos de logística impactados devido à inflação, devido ao aumento do barril de petróleo. Então isso impacta muito esse tipo de movimentação nesses fundos. E outro ponto é, os fundos imobiliários eles acabam competindo um pouco ali com a renda fixa. Então muitos investidores usam a renda fixa e eu acredito que isso seja até o correto de se fazer. De fato, você precisa colocar na balança e saber quem está te pagando mais em relação ao risco. Então você tem que saber avaliar esse tipo de risco também. Mais para frente eu posso trazer outros vídeos aqui e falar sobre essa gestão de risco. Quinto ponto, a bolsa brasileira. Na bolsa o impacto ele não é igual para todos os setores. Basicamente as empresas exportadoras, elas tendem a se beneficiar com um dólar mais alto ou uma receita em moeda forte. Empresas, por exemplo, ligadas a commodities, elas podem sim ter alguns preços reajustados, elas podem se beneficiar de preços elevados dependendo do custo, obviamente, e da demanda global e até mesmo da demanda do próprio setor. E empresas que são muito dependentes de crédito, elas podem sofrer mais também. Então, por exemplo, varejo, construção civil, empresas endividadas, negócios que estão em crescimento, eles podem ali ser prejudicados nesse cenário de juros altos. Então esse é um ponto de atenção para esse tipo de empresa. E isso por quê? Porque basicamente os juros ele impacta a dívida da empresa. Então se a Selic sobe, o custo da dívida para essas empresas também sobe. Então as empresas têm dificuldades ali para poder pagar essa dívida, porque elas precisam repassar isso para o consumidor final. E se as coisas ficam mais caras, eles têm mais dificuldades para vender, consequentemente eles ficam devendo. Então basicamente é o problema do varejo aí que muitos investidores falam hoje na internet. E a pergunta, ela acaba nem sendo, a ação caiu, ela tá barata? Não, ela deveria ser, olha, a empresa ela caiu. Se é por causa dos juros, ela vai aguentar isso por muito mais tempo? Ela tem caixa, ela tem como sobreviver? Se sim, ótimo. E se é uma boa empresa, bacana, beleza, vamos lá, vamos analisar mais um pouco para a gente tomar a decisão. Mas não somente comprar porque ficou barato, você tem que entender os fundamentos da empresa. Sexto ponto, tá? O dólar e os ativos internacionais. O dólar basicamente ele
entra na nossa análise aqui também, tá? Basicamente, em cenários de crises globais, os investidores eles tendem a correr para ativos mais seguros, como no caso é o dólar. Só que especificamente esse conflito que a gente está vivenciando, a gente não teve ali, por exemplo, um dólar muito mais forte. Inclusive, a gente teve até a bolsa atingindo máximas históricas, muitos investidores estrangeiros investindo aqui no Brasil. Então, isso traz um efeito contrário, isso traz um outro tipo de percepção. Será que o dólar vai se manter como a principal moeda do mundo nos próximos anos? Porque, basicamente, os movimentos anteriores que a gente identificava é crise, corre para o dólar, corre para o ouro. Basicamente, a gente viu isso acontecendo com o ouro recentemente, no ano passado principalmente, mas não com o dólar. Então, essa deve ser uma percepção também. Então, aqui agora, para a gente falar dos cenários que eu trouxe para vocês, eu trouxe 3 cenários. Tá? O primeiro é o cenário base. Basicamente, o petróleo ele continua alto, mas a gente não tem nenhuma ruptura grave no Estreito de Hormuz. A inflação ela não incomoda mais, ela também não dispara, e o Banco Central ele continua cortando juros, mas de forma mais lenta. O fiscal ele segue pressionado, mas sem uma perda total de confiança. Então, nesse caso, o investidor ele não deve fazer nada com exagero e nem mesmo montar uma carteira e pensando que o Brasil vai acabar, vai entrar em colapso. Não, nada disso. Mas também a gente não deve tomar uma decisão pensando aqui que os juros vai cair de forma rápida e sair comprando coisas que se beneficiam na queda dos juros. Não, aqui é uma postura mais equilibrada. E o que faria sentido? Ter mais atenção com os pós-fixados, olhar para um crédito de melhor qualidade, um IPCA com prazos bem selecionados, tá? A gente precisa escolher bem aqui os ativos voltados para IPCA, ações de empresas sólidas, tá? E que tenham aí um cuidado basicamente com duration longa. E a duration basicamente é o prazo aqui, tá, dos investimentos. Eu não vou entrar muito no conceito técnico de duration agora, mas mais para frente também eu posso trazer o que é uma duration, como que a gente calcula, o que faz sentido, como analisar ela nos investimentos também, mas é importante observar a data de vencimento dos ativos. Então, nesse cenário base, o ponto principal é não concentrar tudo em um único cenário. Cenário 2, tá? Aqui um cenário positivo. Tensão no Oriente Médio diminui, o petróleo recua, o dólar perde força, o Focus aqui ele para de piorar o cenário, a inflação apresenta melhores sinais e o Banco Central ele passa a ter mais espaço para cortar juros. E nesse cenário, tudo vai muito bem. Por quê? Os pré-fixados tendem a ir bem, o IPCA tende a se valorizar, as empresas tendem a ir melhor também, os fundos imobiliários podem se recuperar e os setores de varejo, enfim, essas empresas ligadas a construções civis, elas tendem a respirar melhor também em cenários de queda de juros. Mas aqui tem um ponto de atenção também nesse cenário positivo. Por mais que isso aconteça, o fiscal ele não perde o nosso foco. Tá? Ele ainda continua sendo um problema. Então, mesmo com o cenário externo melhorando, o fiscal ele ainda precisa ser acompanhado de perto. O governo precisa adotar medidas para reduzir o gasto ou então aumentar a receita, que é isso que ele fez recentemente. Por isso que ele conseguiu reduzir um pouco esse déficit fiscal. Ele basicamente cobrou mais imposto. É isso. Terceiro cenário, tá? O terceiro negativo aqui é pessimismo puro. Petróleo fica acima de 110 ali, 120 dólares. A tensão no Estreito de Hormuz ela piora, ela aumenta. O dólar ele rompe ali de novo o patamar de R$ 5. Foco segue piorando, expectativa de juros, a curva de juros segue aumentando, segue abrindo, né? O fiscal se torna cada vez mais um problema, ou seja, quase o fim do mundo aqui. Nesse cenário, o investidor ele precisa ser muito mais defensivo, tá? Bem mais defensivo mesmo. Por quê? Os ativos com uma duração muito longa, eles tendem a sofrer mais, os pré-fixados também, inflação também, fundos imobiliários de tijolo, eles vão seguir bem pressionados, empresas podem vir a decretar falência, e é um baita de um problema isso, mas por outro lado, a gente pode pensar que ativos pós-fixados, dolarizar um pouco a carteira, colocar um pouco em empresas exportadoras que tenham uma proteção contra a inflação, tende a ganhar mais dinheiro na carteira com esse tipo de cenário. Então, de novo, não é para você sair aí agindo no desespero, mas é olhar para sua carteira e se perguntar: se esse cenário piorar, eu estou vulnerável? A minha carteira ela vai ficar mais sensível? Então aqui eu trouxe 3 cenários, tá? Um base, o esperado, um otimista e um pessimista. Então cabe você também
ter a sua percepção de mundo, você conseguir tirar esses conceitos, entender o que faz sentido para o seu momento e tomar uma decisão com relação aos seus investimentos. Então, de forma mais prática, como que eu acredito que você deveria se comportar nesse cenário? Não é tentar adivinhar o próximo movimento do mercado, não é isso. Não é tentar acertar a asa da mosca, não é isso. Basicamente, eu acredito que ele deveria aqui fazer 4 coisas. Primeiro, ele tem que revisar a concentração da carteira dele. Será que ele está sobrealocado em uma determinada classe de ativo? Será que ele tem muito pré-fixado na carteira? Será que tem muita inflação? Como são esses títulos? Analisar aqui o que faz sentido de fato, tá? Segundo, eu revisaria os prazos, porque os prazos, como eu mencionei, se é um prazo muito longo, tende a oscilar mais. E isso é muito bom ter cuidado, tá? Terceiro, eu revisaria a liquidez, porque a liquidez não é só para reserva de emergência, mas ela é também para uma reserva de oportunidade. Quarto ponto, eu revisaria a tese de investimento. Então, quando eu falo aqui revisar a tese, seria você saber o porquê você investiu em um determinado tipo de ativo. Poxa, eu investi num pós-fixado porque eu acredito que a Selic ela não vai cair nos próximos 2 anos. Então eu tenho aqui na minha carteira um ativo de 2 anos. Poxa, se a expectativa é de queda da Selic agora, e de fato todo o cenário está se desenhando para isso, será que não faz sentido eu sair um pouco desse pós, caso eu tenha liquidez e não for ter nenhum tipo de prejuízo? Tem um pouco aqui em inflação, pré-fixado talvez, poxa, pode fazer sentido. Então, isso que seria revisar a tese. E esse que seria o comportamento correto, tá? Não é você ficar girando a carteira por manchete, não é ficar vendendo a carteira porque você acha que o petróleo subiu e a sua carteira foi impactada com isso e vai vender tudo. Não, é você revisar o risco, testar os cenários, ver o que faz sentido e entender o que pode ou não dar certo. E aí, depois disso, você toma uma decisão. As coisas começam a ficar mais claras. Agora vamos para uma parte prática aqui, tá? Nós vamos utilizar inteligência artificial. Eu vou usar aqui o ChatGPT, que todo mundo conhece. Não vai usar aqui o ChatGPT para prever futuro, nem nada disso, nem para saber se a bolsa vai subir, o que você deve fazer para a próxima semana. Basicamente é organizar a informação, separar o que é ruído, separar, por exemplo, o que são sinais de melhorias, o que são sinais que representam uma piora no cenário, é organizar esse tipo de informação. Aí agora vamos mudar de novo para a tela aqui do computador que eu vou mostrar para vocês um exemplo, um prompt simples para a gente conseguir identificar isso. Então basicamente aqui no ChatGPT eu vou colar esse prompt, vou mandar esse prompt aqui na verdade, para que ele consiga organizar o cenário econômico para mim em 6 blocos, tá? Eu coloquei aqui política, fiscal, inflação, juros e cenário externo e como isso impacta nos investimentos. Depois, separe o que é ruído de curto prazo, o que pode afetar os ativos nos próximos meses e quais indicadores eu devo acompanhar. Eu pedi para ele não fazer nenhuma recomendação de compra ou venda, porque a IA ela pode errar também, tá? E a IA não foi criada aqui para substituir um analista ou nem nada disso, tá? Ela ainda não tem essa capacidade. Por mais que ela venha avançando bastante, ela pode ser que no futuro comece a dar esse tipo de recomendação e faça total sentido. Mas a ideia aqui, o quê? É você ter um suporte para analisar as informações, tá? É você começar a organizar um pouco melhor seus pensamentos. Então vamos dar um enter aqui e vamos ver o que ele vai mostrar aqui pra gente. Beleza, ele trouxe aqui os 6 pontos, ele separou por política, fiscal, inflação, juros, cenário externo e o impacto nos investimentos. Então ele trouxe tudo aqui para a gente poder separar o ruído, o que não é ruído, o que faz sentido a gente analisar ou não. E olha que legal isso aqui, ele trouxe o impacto sem nenhuma recomendação, como eu pedi, e como que cada classe de ativo ela pode ser afetada. Então ele trouxe aqui também, separando o ruído de curto prazo, ele mostra o que pode afetar os ativos nos próximos meses, inflação acima do esperado, pré-fixado, IPCA, bolsa, FIIs e câmbio. Isso é um fator que pode impactar esse tipo de ativo, porque esse tipo de fator afeta esse tipo de ativo porque pressiona o Banco Central a não cortar os juros. Então isso traz um pouco de pressão para esse tipo de papel. Então legal, ele trouxe aqui quais são os ativos que podem ser afetados nos próximos meses, os indicadores que a gente precisa acompanhar, a inflação Brasil, juros Brasil, fiscal, câmbio. E um ponto interessante aqui, tá? Ele trouxe a síntese final, basicamente ele consolidou tudo que ele pegou aqui, trouxe isso pra gente, como que a gente pode
tomar aqui uma melhor decisão. E um ponto importante, caso você queira usar o ChatGPT, tá? É importante você ativar aqui a opção de thinking, que é o raciocínio, né? Ele vai pensar um pouco mais antes de dar a resposta. E você ativar aqui também o busca na web. Porque basicamente ele vai mostrar quais são as fontes, de onde ele tirou tudo isso. Então é importante você ativar essas opções também para que você veja se ele não está criando nenhuma informação aqui, não tirou nada da cabeça dele, então é importante você ter isso aqui ativado. E aqui, gente, basicamente você pode utilizar a inteligência artificial da melhor forma que você achar que vale aí para o seu cenário. Lembrando, não tem só o ChatGPT, tem várias inteligências artificiais hoje que são capazes de poder fazer isso para você, mas ponto importante, não vai seguindo aqui tudo que ela soltar sem analisar, você precisa entender também como funciona. Caso você tenha dúvidas, cara, você pode perguntar para o ChatGPT também, você não entendeu, para ele te explicar de uma maneira mais simples, ele vai fazer isso. Só que o ponto é, você tem que parar e ler, entender, buscar, estudar um pouco sobre isso. Então isso no final pode te ajudar bastante, tá? Então basicamente é isso, foi a ideia aqui de trazer todo esse conteúdo para vocês, trazer essas notícias, como isso impacta a carteira. Espero que tenha sido claro, tá? Qualquer coisa deixa seu feedback aqui no campo de comentários. Se ficou claro, se fez sentido, se trouxe mais clareza na hora de você tomar uma decisão com relação aos seus investimentos. E lembrando, tá? A ideia do canal não é trazer nenhuma dica quente nem nada disso, é só tentar ensinar um pouco como vocês podem tomar uma melhor decisão, saber separar ruído de informação real para a carteira de vocês, para vocês conseguirem crescer no mercado financeiro e conseguirem construir a liberdade financeira, a independência financeira de vocês, beleza? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Lembrando, deixa um like, se inscreva no canal, compartilha com seus amigos e até o próximo vídeo. Valeu!